No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Muito bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia também você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan, União da Vitória, e também em todas as nossas plataformas digitais. Gente, depois das férias eu estou de volta. Feliz ano novo para você, feliz 2025, e esse ano com certeza a Jovem Pan vai trazer por aqui muito esporte. Hoje começando o programa desta segunda-feira, dia 13 de janeiro. Olha, falando em muito esporte, este ano a Jovem Pan traz para você o Campeonato Paranaense da segunda divisão com a Associação Atlético Iguaçu. Vamos trazer também o Campeonato Catarinense da segunda divisão com o Futebol Clube do Porto. Teremos ainda a Copa Paraná com a Associação Atlético Iguaçu e possivelmente também a Copa Santa Catarina com o Futebol Clube do Porto, mas aí depende de uma classificação. Para começar aqui falando da Associação Atlético Iguaçu, as últimas informações da Associação Atlético Iguaçu, que vai ter como treinador a volta do Richard Malca com a parceria do Grupo Malucelli. O Grupo Malucelli vai fazer uma parceria então com a Associação Atlético Iguaçu. Primeiramente não é SAF, porque o Grupo Malucelli não faz SAF em equipes que estão na segunda divisão. Então por isso é uma parceria onde o Grupo Malucelli vai trazer de 8 a 10 jogadores para a Associação Atlético Iguaçu, e esses jogadores aí que serão pago tudo pelo Grupo Malucelli, jogadores inclusive até de alto nível, e alguns com indicação do próprio grupo e também da diretoria da Associação Atlético Iguaçu. E entre esses jogadores, até nós anunciamos aqui que um desses jogadores seria o Firmino Coruja. Aí, de repente, sai na mídia que ele acertou com uma equipe do Bahrein. Procurado pela nossa reportagem, conversou com o Daniel Lorenzini, e ele falou o seguinte: olha, Daniel, é verdade, estava tudo apalavrado com a Associação Atlético Iguaçu para 2025, só que chegou uma proposta do futebol lá do Bahrein, uma proposta, claro que o salário muito maior do que aquilo que ele ganharia aqui no Iguaçu. Ele acabou fechando, mas só que o contrato dele lá é muito curto, vai até o final aí do mês de março, do mês de maio. E aí perguntado, então você pode vir depois? Ele falou, aí eu estarei livre no mercado caso outra equipe do Bahrein não venha a contratar o Firmino Coruja, que é verdade, ele mesmo comprovou que estava apalavrado aí com a Associação Atlético Iguaçu. Outros jogadores que também podem vir para este ano é o Vandinho, que esteve aqui, bom jogador, aquele cara que se achou como centroavante da Associação Atlético Iguaçu. O Pablo também, meio campo, bom jogador, também está aí no radar. E outro jogador é o goleiro Douglas Baldini, que esteve aqui, fez muito sucesso, e é outro jogador que também pode pintar na Associação Atlético Iguaçu. A chegada dos jogadores profissionais para a equipe profissional é no início de fevereiro, que o pessoal deve começar a chegar e se apresentar aqui na Associação Atlético Iguaçu. Já falando do Porto, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Catarinense, os jogadores se apresentam no dia 20 de janeiro. O técnico Tuta
eu conversava com ele, vários jogadores já estão contratados, jogadores que inclusive jogaram a segunda divisão no ano passado, alguns jogadores estiveram na segunda divisão e até na primeira divisão do futebol paranaense. Eles já estão no Porto e devem chegar então a apresentação, essa sim já marcada para o dia 20 de janeiro. O Futebol Clube do Porto, eu falei aqui sobre Copa Santa Catarina, ele pode disputar sim. Como vai funcionar essa segunda divisão? Então serão 10 equipes, ponto corrido. As duas primeiras colocadas ao final, então, do ponto corrido, vão disputar a primeira colocação em 2 jogos e já estarão, então, na primeira divisão para 2026. E aí, o terceiro, quarto, quinto e sexto vão fazer um quadrangular, em que 2 equipes vão para a Copa Santa Catarina. O Porto, então, tem que jogar esse quadrangular, primeiramente ficar até a 6ª colocação, depois disputar esse quadrangular para chegar, então, na Copa Santa Catarina. Tá aí, então, informações do Futebol Clube do Porto e também as informações do nosso Iguaçuzão. Olha, então nós teremos aqui na Jovem Pan muita bola rolando para esse ano de 2025. Nós teremos Campeonato Paranaense da segunda divisão, a Copa Paraná, Campeonato Catarinense da segunda divisão e também, é claro, o Campeonato Brasileiro. Isso sim, você vai ouvir o Campeonato Brasileiro e assistir aqui pelo YouTube da Rádio Jovem Pan, tudo para você sobre o Brasileirão. Ficando por aqui, você não vai perder absolutamente nada. Dá um tempinho aqui no futebol, gente, para falar um pouquinho de tênis, porque após a eliminação de Thiago Monteiro no último domingo, ontem, outro brasileiro também não conseguiu avançar na primeira rodada do Australian Open. Thiago Hilde fez um jogo equilibrado contra o húngaro Fabian Mozoran, número 59 do ranking da ATP, mas perdeu por 3-7-2. Mozoran triunfou com parciais de 6-3, 6-7, 7-5, 5-7 e 7-5. Um jogo que durou aí 3 horas e 57 minutos nesta madrugada. E começou o Campeonato Paranaense com grandes jogos. No sábado, Atlético Paranaense 2, Paraná Clube 1, teve aquela cena bizarra do goleiro do Paraná Clube defender o pênalti, acabou comemorando antes do tempo, depois o Paraná acabou levando o gol, mas o VAR mostrou ali que houve invasão de área pelo jogador do Atlético Paranaense. Um gol, para mim, não foi legal, mas o goleirão comemorou antes do tempo. Rio Branco 1, Azures 2, para mim, pelo investimento que fez a equipe do Rio Branco, uma das equipes que mais investiu para esta competição, o Azures foi lá e venceu. 2 jogos me chamaram a atenção. Esta vitória do Azures por 2-1 em cima do Rio Branco lá em Paranaguá e também a vitória do Londrina em cima do Curitiba no Couto Pereira pelo placar de 2-0. Outros resultados: Cianorte 2-1 no Cascavel, o Operário venceu o Andraus por 1-0 e o Maringá venceu o São Joséense pelo placar de 2-1. Passando agora também para o Campeonato Catarinense, que teve apenas um jogo neste final de semana, foi lá na Arena Joinville, um bom jogo entre Joinville e Figueirense. Muitas chances aí para ambos os lados, mas o placar terminou em 0-0. Na quarta-feira, agora dia 15, tem a rodada completa. Vai ter os demais jogos aí do Campeonato Catarinense 2025. Passando agora para o Campeonato Carioca, que também teve bola rolando nesse final de semana. Olha, e há muito tempo que nenhum time grande do Rio de Janeiro passava sem vencer na primeira rodada. Claro que todas as equipes do Campeonato Carioca, as grandes equipes, não estão com as suas equipes principais. Tivemos Botafogo 1, Maricá 2, Maricá que pela primeira vez joga essa elite do futebol carioca. Nova Iguaçu 1, Vasco também 1, Bangu 0, Portuguesa 1, Flamengo 1, Boa Vista 2, Madureira 2, Volta Redonda 0, também chamando a atenção a este jogo contra o Volta Redonda, porque o Volta Redonda é hoje, sem dúvida nenhuma, a quinta equipe mais forte do Rio de Janeiro. E o Fluminense
empatou com o Sampaio Corrêa pelo placar de 0-0. Deu para ver aí então que nem uma equipe das grandes do Rio de Janeiro venceu neste final de semana. Olha, já estão definidos alguns triunfos da próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem passou ontem foi o Coritiba, que agora pega o Bahia. Coritiba passou ontem nos pênaltis, pega o Bahia. Nós teremos também Mirassol e Criciúma. Ontem, a equipe do Operário de Ponta Grossa, que fazia uma até aqui impecável a campanha do Operário, empatou com o Mirassol em 1-1 e nos pênaltis acabou então sendo eliminada. Mirassol então agora joga a próxima fase contra o Criciúma, que também vem fazendo aí uma campanha muito boa. Ferroviária e Santos, Cruzeiro e Portuguesa, São Paulo e Juventude, Água Santa e Fluminense, Guarani e Atlético Mineiro, Botafogo e Portuguesa, ou melhor, Botafogo e Ponte Preta. Já são aí alguns jogos que nós teremos então para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Muito bem, gente, as informações desta segunda-feira eram essas. A qualquer momento eu volto aqui na Jovem Pan com muito mais. Abraço para você, Juliano, abraço para você, Tiago, e também para você que se liga aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan de União da Vitória. Até mais, tchau. Você ouviu Jovem Pan Esporte.